Olá, vocês! A união estável é uma situação de fato e não um estado civil como muitos imaginam. No entanto, poderá comprová-la judicialmente e dessa maneira ela assume o status bastante similar ao casamento. Os efeitos da união estável, a falta de certidão realizada em cartório de notas ou mesmo os direitos dos companheiros são dúvidas frequentes. A certidão ou declaração de união estável tem como principal objetivo definir regras formais da relação, como as questões referentes ao regime de bens, pagamento de pensão alimentícia, dentre outros. Apesar da ausência do rigor conceitual, em alguns casos há certa dificuldade em demonstrar a existência da união estável com o intuito de garantir direitos, mas ela poderá ser comprovada através de testemunhas e documentos, como a utilização do plano de saúde em nome do companheiro na condição de dependente, ter contas bancárias conjuntas, declaração de imposto de renda em que conste o companheiro ou companheira como dependente, pode ser reconhecida também por testamento e documentos de filhos em comum, dentre outros. Mas é necessário ressaltar que essas provas nem sempre serão suficientes para comprovar a união estável. Apenas após a análise do caso concreto poderá-se determinar a existência ou não desse vínculo. Por isso é importante oficializar a união, e ela pode ser efetivada por dois meios: contrato particular ou escritura pública. Se desejam formalizar a relação, mas sem a burocracia do casamento civil, a melhor alternativa é fazer a declaração de união estável. Outra dúvida recorrente é quando um dos companheiros ainda não assinou o divórcio. Se mesmo permanecendo casado, pode estabelecer a união estável? Pode sim. Já postei um vídeo sobre o tema, mas é possível desde que estejam separados de fato dessa primeira esposa. Esclarecidos esses pontos, existe também outra dúvida quando os companheiros vivem anos, décadas em união estável e decidem se casar. Ao optarem pelo casamento civil, havendo patrimônio constituído durante a união, o ideal é optarem pelo regime de comunhão total de bens para que nenhum dos companheiros seja lesado. Vou dar um exemplo para que vejam a importância da escolha do regime de bens após uma união estável. Uma situação hipotética. Carlos e Carolina viveram anos em união estável. Carolina era professora, adquiriu seus bens e Carlos se tornou um grande empresário e adquiriu vários bens. Quando a relação já estava consolidada, Carlos decidiu pedir Carolina em casamento. Carolina ficou muito feliz, mas Carlos indicou que o regime de bens seria o da separação total de bens e celebraram um pacto antinupcial. Passado 2 anos, o casal se desentendeu e decidiram divorciar. Como foi a surpresa de Carolina ao saber que os bens anteriormente adquiridos pelo casal não entrariam na partilha. Vejam, o pacto antinupcial de separação de bens vale e tem efeito do casamento em diante, ou seja, não se projeta para o passado para orientar as relações patrimoniais anterior enquanto o casal vivia em união estável. No período anterior, se reconhecida a entidade familiar, era regida pelo regime de comunhão parcial de bens. Sendo assim, não se pode confundir e juntar os dois momentos, como se fosse um só. Dessa maneira, Carlos, com o casamento, quis dar um golpe em Carolina. Nesse caso, a melhor opção seria a conversão da união estável em casamento. No entanto, não pode haver nenhum impedimento para a sua realização. A conversão pode ser judicial ou extrajudicial. Sendo judicial, o pedido deve ser feito ao juiz. Na conversão extrajudicial também se tornou possível e pode ser solicitada ao oficial do cartório de registro civil. É garantia constitucional prevista no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, sendo reconhecida a união estável entre duas pessoas como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento.
Também o artigo 1726 do Código Civil dispõe que a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Com isso, quando for da vontade do casal, as partes podem comparecer ao cartório de registro civil para pedir a conversão. Não é necessário que exista certidão de união estável. Basta a vontade das partes fazer essa conversão, mas deverá apresentar documentação comprovando que realmente existia uma união. Na prática, a diferença entre converter em casamento ou união estável e casar diretamente está apenas na dispensa do ato solene de celebração do casamento, pois as demais formalidades são necessárias. Um dos benefícios da conversão é a contagem do tempo de união estável para recebimento de pensão por morte e também para efeito de recebimento de herança. Não exige a presença do advogado, mas é exigida uma lista de documentos pelo cartório para verificar se as pessoas estão aptas a se casarem e a presença de 2 testemunhas. Nesse caso, ambos os companheiros devem estar formalmente divorciados, solteiros ou viúvos. Se a conversão é realizada no judiciário, não haverá necessidade de expedição de editais e proclamas para concessão da conversão, o que ainda vem sendo exigida pelos cartórios de registro civil. Outra questão também importante são os efeitos patrimoniais da conversão da união em casamento. A data do casamento pode ser quando iniciou a união estável, ou seja, tem efeito retroativo. Mesmo que a pessoa decida realizar o casamento pelo regime de separação total de bens, se nada for decidido pelo casal quanto ao regime de bens ao tempo anterior da união, ao realizar a conversão, prevalecerá o da comunhão parcial de bens daquela época. Lembrando que a alteração quanto ao regime de bens, diferente da habitual, que é a da comunhão parcial, precisará ser realizado pacto antinupcial para ter validade jurídica. Mas não havendo qualquer impedimento legal, deverá ser respeitada a livre manifestação das partes no sentido de converter sua união estável em casamento, concedendo-lhes efeitos retroativos, desde que atendidos os requisitos legais necessários para essa conversão. Se o tema foi importante para você, peço que curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas e deixe seus comentários abaixo. Até o próximo tema, até o próximo vídeo.